continuaremos nossos estudos em equilíbrio químico, falando sobre constante de equilíbrio e quociente de reação. Antes de mais nada, vamos relembrar o que é equilíbrio químico. O equilíbrio químico significa que eu tenho uma reação reversível. O que é isso? Ao mesmo tempo em que o reagente vai formar o produto também vai voltar a formar os reagentes. Quando que o equilíbrio químico é atingido? Quando a velocidade direta vai ficar igual à velocidade indireta, ou seja, a mesma quantidade de reagente se tornando produto é igual ao produto voltando a formar reagente. Quando o equilíbrio químico é atingido, as concentrações ficam constantes, significa que elas não variam mais. E no equilíbrio químico, coexistem reagentes e produtos. O que é coexistir? Existir ao mesmo tempo. Então, significa que no estado final do equilíbrio tem tanto reagente quanto produto. Constante de equilíbrio em termos de concentração molar, concentração em mol por litro. Então, lembra lá de uma reação. Eu tenho aqui uma reação reversível. A mais B formando C mais D. Então, 1 é a velocidade direta, 2 é a velocidade indireta. Lembra lá, puxa lá na memória, velocidade de reação e lei de velocidade. O que a gente tem? Então, se tem a velocidade 1 igual à velocidade 2, como é que eu posso escrever a lei de velocidade para a velocidade 1? Constante vezes as concentrações de A e B. Lembram disso? Estão chorando agora e estão batendo a mão na cabeça falando, nossa, isso de novo? Sim! Constante é igual a concentração de A vezes a concentração de B. V2. V2 é a reação inversa. Então, significa que os reagentes da reação 2 são o C e o D. Então, K2, né, a constante da reação 2, que é a velocidade indireta, é igual vezes a concentração do C vezes a concentração do D. Eu quero escrever uma nova constante. E aí eu vou isolar a constante 1 sobre a constante 2. E eu vou chamar essa constante de Kc. Como é que eu vou escrever o Kc? Ah, eu preciso lembrar de tudo isso? Não, só lembrar aqui que para escrever o Kc, sempre vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Sempre produto sobre reagente. Quem é produto? Produto é quem está depois da setinha. Quem é reagente? Reagente é quem está antes da setinha. Então, sempre produto em cima, reagente embaixo. Toda vez que eu tiver um coeficiente estequiométrico, esse coeficiente estequiométrico vai virar expoente. Então, se tiver coeficiente estequiométrico, o coeficiente estequiométrico vira expoente. Vamos lá pensar praticamente agora. Primeiro, algumas observações que devem ser feitas antes. O valor do Kc depende da temperatura. Então, sempre que vocês forem estudar algum tipo de exercício, vai estar escrito lá o Kc a 20 graus Celsius, o Kc a 50 graus Celsius, o Kc a 800 graus Celsius. Sempre vai ter essa informação. Por quê? Porque o Kc muda com a temperatura. O Kc não depende das concentrações iniciais. Então, não preciso saber, ou melhor, eu não preciso considerar as concentrações iniciais. Obviamente que eu vou ter que usar a inicial para poder chegar no equilíbrio, como a gente tinha feito lá na tabelinha. Início, quanto que reagiu e a quantidade do equilíbrio. Mas para aplicar no Kc, eu só vou usar a quantidade do equilíbrio. A constante de equilíbrio ela é tratada como um número puro, ou seja, sem unidades. Então, não vai ter como eu descontar a nota na prova quando vocês esquecerem a unidade, porque não tem. Então, não é mol, litro, segundo, metro, nada. É só o número da constante. E aí, aqui é muito importante. Líquidos e sólidos puros não vão participar da equação do Kc. Não vão participar da expressão da constante de equilíbrio. E por isso que é muito importante agora a gente olhar os estados físicos das coisas. Então, se eu tiver lá uma substância AS, o que significa esse S daqui de baixo? Sólido. Se eu tiver lá BL,
que é o L? Líquido. Se eu tiver lá CG, o que é o G? Gasoso. Se eu tiver lá DAQ, o que é o AQ? Aquoso, dissolvido em água, certo? Então, para o KC, não posso colocar sólido, não posso colocar líquido. Só quem vai entrar? Só quem estiver gasoso e aquoso. Tudo bem? Primeiro exemplo. Gás nitrogênio, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio e isso está em equilíbrio com 2 mols de amônia gasosa. Primeira coisa, tá tudo gasoso, então tudo bem, os 3 vão participar do equilíbrio. Kc é igual produto sobre reagente, sempre, vou escrever aqui do ladinho. Kc é sempre concentração do produto sobre a concentração do reagente. Ok. Quem é produto nesse sistema? Produto sempre depois da setinha, reagente sempre antes da setinha. Então, o produto é a amônia. Amônia ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tenho coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico vira expoente. Beleza, quem é reagente? Gás nitrogênio e gás hidrogênio. Gás nitrogênio não tem coeficiente estequiométrico. Aí aqui ó, na equação tá mais. Na equação do Kc vai ficar vezes multiplicação. E aí depois o coeficiente estequiométrico do hidrogênio vira o expoente. Então, Kc é igual à concentração da amônia ao quadrado sobre a concentração do nitrogênio vezes a concentração do hidrogênio ao cubo. Professora, eu não entendi nada. Vamos para o segundo exemplo. Então, eu tenho aqui 2 mols de água gasosa em equilíbrio com 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio. De novo, tudo gás. Tudo gás, tudo participa. Kc é igual produto sobre reagente. Produto depois da setinha, reagente antes da setinha. Produto, gás hidrogênio vezes gás oxigênio. Então, lá, está multiplicando na equação, vai estar Está somando na equação, vai multiplicar no Kc. Professora, vai ter menos na equação? Não, é sempre mais. Então, se tiver mais na equação, fica vezes no Kc. Por que ao quadrado? Porque tem um coeficiente estequiométrico ao quadrado. Quem é reagente? Água. Ao quadrado também. Por quê? Por causa do coeficiente estequiométrico. Concentração de gás hidrogênio ao quadrado vezes a concentração de gás oxigênio sobre a concentração de água ao quadrado. Isso é escrever o Kc. E calcular o Kc? Como é que eu faço? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo com números. Medida de concentração a uma certa temperatura, eu tenho essa equação. 1 mol de gás hidrogênio, gás, reage com 1 mol de gás iodo, em equilíbrio com 2 mols de iodeto de hidrogênio, também gasoso. Então, ótimo, tudo participa da equação. Kc é igual a produto sobre reagente. Muito bem. Quem é produto? Produto depois da setinha, HI. Então, concentração de HI. Tem coeficiente estequiométrico? Tem coeficiente estequiométrico, 2. Então, ao quadrado. Quem é reagente? O que está antes da setinha. Concentração de gás hidrogênio vezes a concentração de iodo gasoso.
Certo? Beleza, escrevi o KC. O que eu faço agora? Eu vou substituir pelos valores. Qual é a concentração no equilíbrio do gás hidrogênio? 0,1. Então, aqui vai ser 0,1. Qual é a concentração do iodo no equilíbrio? 0,2 ou 0,20. 0,2. Qual é a concentração de iodeto de hidrogênio? 1. Então, 1. Só 1? Não. 1 ao quadrado. Não pode esquecer aqui do expoente, certo? 1 ao quadrado é 1. 0,1 vezes 0,2 dá 0,02. 1 dividido por 0,2, 50. Então, KC é igual a 50. 50 o quê? Só 50. Lembra que KC não tem unidade. Próximo exemplo. Temos representado no gráfico abaixo as concentrações dos reagentes e produtos de uma mesma reação A mais B, formando C mais D. Quem é reagente, quem é produto no gráfico, se não está escrito? Lembra que sempre quem diminui é reagente, quem aumenta é produto. Então, se quem está diminuindo é reagente, quem são os reagentes? Os reagentes são a concentração de A e a concentração de B. Só tem uma curva no gráfico. Ok, significa que os dois tinham a mesma concentração inicial e chegaram na mesma concentração final. Então, a concentração de A e B é igual. Quem aumenta? Quem aumenta é produto. Quem é produto nessa reação? C e D. Os dois saíram do mesmo lugar, chegaram no mesmo lugar, então significa que a concentração dos dois é igual. Ok, eu preciso escrever a equação da constante. KC é igual a produto sobre reagente. Produto C e D, reagente A e B. Quais são as concentrações dos produtos C e D? 8. Então, aqui, 8. Quais são as concentrações de A e B? 4. Ah, professora, tá errado isso aí, porque o C e o D saiu do 2. Não importa de onde ele sai, só importa o equilíbrio. Quando que atingiu o equilíbrio? Aqui. Então, eu só vou considerar os valores a partir do equilíbrio. Então, 8 para os produtos, 4 para os reagentes. Substituo na fórmula. 8 vezes 8, 4 vezes 4. 64 dividido por 16, KC igual a 4. Tudo bem? Outro exemplo. Foram colocados num recipiente fechado de capacidade de 2 litros, 6,5 mol de monóxido de carbono, 5 mols de dióxido de nitrogênio a 200 graus Celsius. O equilíbrio foi atingido e verificou-se que haviam sido formadas 3,5 mol de gás carbônico. Pode-se dizer que o valor do KC para essa reação é? Muita calma nessa hora. Primeira coisa, ele fala que eu tenho um recipiente com volume de 2 litros, ok? Que a concentração inicial do CO foi 6,5 e a concentração inicial do NO2 foi 5. Ele fala que no final a quantidade de CO2 era de 3,5. Como é que só com essas informações eu vou conseguir chegar no valor do KC? Eu vou ter que montar aquela tabelinha, início, reage, produz e equilíbrio. Então, primeiro no início, o que eu tenho? 6,5 do CO, 5 do NO2. 0 para os produtos. Por quê? Porque no início não tem produto. Outra informação que ele deu é que no equilíbrio já tinha 3,5, formou 3,5 de CO2. Então, isso é uma informação já do final. Através dessa informação, eu consigo descobrir que a quantidade produzida de NO também foi de 3,5. Por quê? Proporção. Qual é a proporção? 1 de CO, 1 de NO2, 1 de CO2, 1 de NO. Por quê? Porque essa equação já está balanceada.
Então, se produziu 3,5 para o CO2, também produz a mesma quantidade para o NO. Tá bom. Quanto que reagiu, então, para os produtos, para os reagentes? Se formou 3,5 para cada um dos produtos, significa que consumiu 3,5 de cada um dos reagentes. Como é que eu sei disso? Proporção. Tudo 1 para 1 para 1 para 1. Então, se forma 3,5, significa que reagiu 3,5. Quanto que tem no equilíbrio, então? 6 menos 3,5. 6 menos 3,5, 3. 5 menos 3,5, 1,5. Essa daqui é a quantidade que eu vou usar para calcular o equilíbrio, certo? Só que tem um problema. Aqui eu tenho as quantidades em mol. Para o KC, eu preciso das concentrações em mol por litro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir a quantidade em mol que eu tenho na tabela pelo volume que o exercício deu. Então, 3 para o CO, 3 dividido por 2, para o NO2, 1,5 dividido por 2, tudo dividido por 2. E aí aqui eu chego nas concentrações molares, que é o que eu vou usar para poder resolver o exercício. Produto sobre reagente, CO2 vezes NO sobre CO vezes NO2. 1,75 vezes 1,75 dividido por 1,5 vezes 0,75. KC vai ser igual a 2,72. Esse é o resultado do exercício. Então, nesse caso, como ele não deu a concentração molar aqui, ele deu primeiro em mol e depois em volume, eu tenho que calcular a concentração. Se ele já desse no exercício em mol por litro, era só eu calcular na tabelinha e chegar no valor do KC. Tudo isso que nós fizemos foi para a constante de equilíbrio em função das concentrações. A gente também pode escrever a constante de equilíbrio em função das pressões. E aí, a gente vai considerar a mesma coisa, vai chegar no mesmo resultado, só que ao invés de eu ter KC, agora eu tenho KP. Ao invés de eu ter lá os colchetes que indicam a concentração, eu vou ter o P de pressão. E aí agora mais um detalhe muito importante. Só vão participar substâncias gasosas. Por quê? Porque só gases exercem pressão. Vai fazer exatamente da mesma forma. Produto sobre reagente, só que ao invés de eu ter concentração, eu vou ter pressão. Quociente de reação, mais uma constante? Não. Esse quociente de reação eu vou usar, calcular da mesma forma que eu calculo o KC e o KP, mas o meu objetivo é comparar o QC, que é o quociente, com o KC ou o KP. Eu vou comparar os dois e meu objetivo nessa comparação é decidir se o sistema já está ou não no equilíbrio. E aí, nesse tipo de exercício, eu vou ter o valor do KC ou do KP para comparação. Se eu tenho que o Q, que é o quociente, é igual ao K, KC ou KP, tanto faz, significa que o sistema já está em equilíbrio, porque o quociente é igual à constante. Se o quociente for menor que a constante, significa que esse sistema ainda não atingiu o equilíbrio. E o favorecimento da reação vai ser da reação direta, ou seja, reagente formando produto. Se o Q for maior que o K, significa que o favorecimento vai ser ao contrário, do produto indo em direção ao reagente. Deixa eu fazer ao contrário para não confundir a vida de vocês. Do produto indo em direção ao reagente. Então, isso serve para determinar se uma reação já atingiu o equilíbrio ou não. Vamos aqui a um exemplo. E eu tenho essa seguinte reação. 2 mols de monóxido de nitrogênio mais 1 mol de gás oxigênio formando, ou em equilíbrio, com 2 mols de dióxido de nitrogênio. O exercício já me forneceu o KC, e o KC é igual a 1,8 vezes 10 a menos 6.
Eu preciso determinar se no caso A e no B já está em equilíbrio ou não. Então, eu vou lá, A. Kc é igual à concentração do produto, que é o NO2, ao quadrado, sobre os reagentes, NO ao quadrado vezes O2. Não é Kc, né? O que a gente está calculando é o QC, quociente. Mas percebam que a gente fez a mesma coisa. Quais são as concentrações? É o que está aqui no exercício. Então, para o NO2, é 3 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Sobre NO 0,1 ao quadrado vezes 0,05. 3 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Como é que eu faço exponenciação de notação científica? O 3 elevado ao quadrado, 9. O 10 elevado a menos 5 ao quadrado, eu mantenho a base e eu multiplico os expoentes. Então, menos 5 vezes 2, menos 10. Sobre 0,1 ao quadrado é 0,01. 0,01 vezes 0,05 vai dar 5 vezes 10, vou fazer conotação para ficar mais fácil. 5 vezes 10 a menos 4. O QC 9 dividido por 5, 1,8. 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 4, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, menos 6. 1,8 vezes 10 a menos 6. O QC é igual ou é diferente do KC? O KC, o valor do KC é 1,8 vezes 10 a menos 6. Igual ou diferente? Igual. Se os dois são iguais, significa que esse sistema está em equilíbrio. Certo? Beleza. Vou fazer a mesma coisa para a letra B. Então, QC é igual à concentração de NO2 ao quadrado sobre a concentração de NO ao quadrado vezes a concentração de O2. Deixa eu arrumar esse NO, que ficou muito feio. Aqui. Oxi, tô com probleminha. NO ao quadrado. Pronto. Quais são os dados do exercício? Aqui no exercício eu tenho esses valores. Então, eu vou lá substituir. Eu esqueci do quadrado do NO2. Aqui, ao quadrado. Beleza. NO2, 8 vezes 10 elevado a menos 4 ao quadrado. Sobre NO, NO 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. O2, 0,1. QC vai ser igual a 64 vezes 10 a menos 8. Lembra lá, o 8 é o quadrado, o 10 a menos 4 conserva a base e multiplica o expoente. 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, mesma coisa. 2 ao quadrado, 4, vezes 10 elevado a menos 4, vezes 10 a menos 1, para a gente deixar tudo aqui em expoentes. 0,1 é 10 a menos 1, para ficar mais fácil na multiplicação. 64 vezes 10 a menos 8, dividido por 4 vezes 10 a menos 5. Quando eu tenho multiplicação de expoente, conserva a base, soma os expoentes. Quando eu tenho divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. 64 dividido por 4, 16. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 5, 10 a menos 3. 1,6 vezes 10 a menos 2. 1,6 vezes 10 a menos 2 é igual a 1,8 vezes 10 a menos 6? Não, é diferente. Se é diferente, significa que esse sistema não está em equilíbrio.
Beleza. O QC, ele é maior que o KC. Então, significa, nesse caso, que a reação química vai acontecer no sentido inverso. O produto é que vai voltar a formar o reagente. Tudo bem?